os castigos de Jerusalém. Esse é o tema de hoje que nós vamos lá, irmãos. Profeta Ezequiel, capítulo 9, né, que vai falar sobre o castigo de Jerusalém. Todos acharam? Amém? Posso ler? Diz assim: então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa. E o Senhor chamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e disse-lhe: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciões que estavam diante da casa. E ele lhes disse: contaminai a casa, enchei de mortos os átrios, e saíram e mataram na cidade. Havendo eles matado, e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra. Clamei e disse: ah, Senhor, dar-se-á ao caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue, e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porém sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo do escrevedor, relatou dizendo: fiz como me mandaste. Amém? Palavra dura, né, irmãos? Interessante que essa palavra, irmãos, ela é complemento também do capítulo 7, e também se complementa o capítulo 8, o 9 e o 10, porque são visões que Ezequiel teve. Lá no capítulo 8, ele está sentado junto com os anciões, olhando para a cidade de Jerusalém, e a Bíblia relata que uma mão veio sobre ele e pegou nos cachos da sua cabeça. O que isso significa? Que Ezequiel entrou em êxtase no espírito e foi levado até a cidade de Jerusalém. No 8, Deus mostra o templo e o que se estava se fazendo dentro do templo, mostrando os erros que aquelas pessoas que se diziam representantes de Deus, começando pelos sacerdotes, estava totalmente fora dos padrões que Deus tinha deixado, porque Deus nos deixou uma forma de adorá-lo. Lá no Velho Testamento foi erguido tendas, depois das tendas veio o templo, depois do templo veio as sinagogas, depois da sinagoga temos a igreja. Mas eu quero te dizer que o próprio Jesus Cristo modificou quando ele disse que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o mais importante, não é você que procura Deus, Deus procura os tais. É Deus quem te procura, não é você que procura Ele. É Ele que sabe quem está certo na sua presença e quem está errado. É Ele que vê as igrejas, é Ele que é o verdadeiro raio-x. Quando você vai no médico e você quebra um osso ou você tem um problema, o médico pede um raio-x. O raio-x vai mostrar o que tem, se quebrou, se não quebrou, se só torceu. Mas o raio-x da nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! É Ele que nos esquadrinha, é Ele que mostra o que está certo, é Ele que mostra o que está errado no nosso meio. Ezequiel ficou frustrado, e muitas das vezes nós ficamos frustrados dentro de casa, olhamos para a nossa vida e vê que tudo dá errado, mal acontece uma coisa, sucede-se outra coisa, e a gente fica questionando: por que será que estou passando por isso? Ou que está acontecendo isso na minha vida? Será que eu estou errando? Será que o raio-x do Senhor deu algum problema? Mas nós temos que entender, irmão, como a Bíblia diz lá no livro de Atos, convém que nós passemos por tribulações para que nós entremos no reino do Deus. Não é de qualquer forma que você vai entrar no céu, não é de qualquer jeito que você vai entrar no céu. Muitas das vezes Deus permite certas coisas na nossa vida para nos aperfeiçoar. Muitas das vezes também somos teimosos com Deus, mas Deus sempre disse que os verdadeiros adoradores encontrarão refúgio no Senhor. Glória a Deus, aleluia! Os verdadeiros homens e mulheres de Deus sempre vai ter um escape para eles. Oh, aleluia! O Senhor sempre vai trazer um açúcar para nós, não vai ser sempre fel, não. Mas quando vier o fel, dê glória a Deus, porque é Deus te aperfeiçoando. Não tome isso como se Deus estivesse te punindo, não. Tome isso como experiência na sua vida e diga: eu vou vencer, porque o Senhor é comigo. Venha o que vier, Deus é na minha vida. Verdade, louvado seja Deus. Neste capítulo, irmão, interessante, Ezequiel ouve uma voz dizendo: chegai-vos, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinha 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze, porta superior lá no templo. 6 homens vestidos de linho. O sacerdote tinha uma vestimenta toda especial para separar ele do povo. Então, quando as pessoas olhavam para o sacerdote, via nele a diferença das suas roupas. E assim que Deus nos olha, as nossas atitudes, os nossos testemunhos, as nossas roupas, muitas das vezes também conta para Deus, porque não é de qualquer jeito e não é de qualquer forma. Deus mostra para Ezequiel, esses executores eram 6 anjos, assim também como em Êxodo 12, versículo 12 e 13, quando o Senhor também disse à nação de Israel: entrai dentro de casa cada um, porque Deus mandou 10 pragas, e o rei naquela época não queria ceder de coração. E muitas das vezes, irmão, nós temos um coração duro para com Deus, nós temos uma mente fechada para com Deus, nós queremos ser o dono da verdade, queremos achar que sempre estamos certos. Deus mandou cada um entrar dentro da sua casa, e com o sangue cada um pintaria a sua porta. E quando o anjo executor, o anjo da morte, vinha e ele olhava para a porta e enxergava o sangue,
Porque o sangue é o sinal de Cristo, porque Cristo morreu e derramou sangue por mim e por você, e o sinal na minha vida e na sua vida é Cristo Jesus, é o sangue, é o Espírito Santo que contesta comigo e com você. Quer saber se você está em Cristo? Olha para Deus, olha para você, olha para suas atitudes e vê que o Espírito Santo, Ele sempre estará contigo. Louvado seja Deus, aleluia. Esses executores tinham uma tarefa difícil, mas Deus, irmão, é tão misericordioso que eles vieram, cada um com a sua arma destruidora. E a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas tem um pequeno detalhe: o diabo só vai até onde Deus quer. Ele não pode ultrapassar os limites, porque todo poder e honra e glória está na mão de Jesus Cristo. Ele diz: todo poder me foi dado, tanto no céu quanto na terra. Então, meu irmão, se você está em Cristo, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso também não quer dizer que Deus não possa permitir que o inimigo nos afronte. Isso não quer dizer que Deus não permite, irmão, porque Deus permite, porque Deus precisa nos testar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa capacidade. Muitas das vezes Deus quer nos testar, e às vezes falamos coisas e muitas das vezes não executamos aquilo que nós falamos que cremos, mas na hora da adversidade a nossa fé cai lá embaixo, e muitas das vezes nos tornamos até incrédulos. Mas o Senhor, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor nos esquadrinha, desde a hora que você vai dormir, a hora que você vai levantar. O Senhor está com os olhos nos quatro cantos da terra. Ele nos conhece, Ele é o Senhor dos senhores. Só Ele tem a palavra definitiva para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus. Só Ele. Versículo 3: a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. A glória do Senhor se levantou, porque lá no Santo do Santo, no templo, era um lugar específico para executar as ofertas, os holocaustos para Deus. E só nesse local, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. Então era uma forma de Deus falar com o povo. Mas hoje não, irmão. Hoje você tem acesso direto a Deus através do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Hoje você tem acesso ao céu através do sangue do Cordeiro, porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus Cristo. É Ele que intervém por mim, Ele intervém por você, é Ele que é o dono da vida, o dono da morte. Esse escrevedor aqui, ele estava com a caneta na mão, ele ia escrever, porque o livro da vida foi escrito por Deus, e a Bíblia diz que só vai entrar no céu aquele que o nome estiver escrito no livro da vida. Era a função dele, e ele tinha que cumprir. Assim também como lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, o 12, o 13, o 15 até o 20, quando Davi foi recontar os seus soldados, ele não pediu permissão para Deus, e a Bíblia diz que Davi viu um anjo entre o céu e a terra, e ele estava com uma espada na mão, e o interessante é que esse anjo começou a matar.
Quando Davi percebeu que o pecado era dele, ele diz assim: Senhor, por que está fazendo isso? Foi eu que pequei, fui eu que errei, eles não têm nada a ver com isso. Foi quando o Senhor reconheceu a oração de Davi e falou: anjo, basta, pode tirar a tua mão. E é assim que Deus faz. Por isso que a Bíblia diz que a oração de um justo muito pode nos seus efeitos. Verdade, louvado seja Deus. O anjo não ia parar de matar. E é assim que Deus faz com toda a nação que despreza a sua lei, que despreza o seu conhecimento. É só olhar para a nossa nação, o que está vivendo o Brasil hoje, desde que foi descoberto a mentira, balbúrdia, idolatria. Agora é transgênito, né? É o rapaz que nasce homem, não se conforma com o corpo, não se encontra no seu corpo, né? Se sente mulher. E o pior, irmão, que eles querem transmitir uma coisa para nós como se isso fosse uma coisa normal. Que Deus é esse que faz um homem para não se sentir bem no seu próprio corpo? O nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é santo, tudo que Ele faz é perfeito. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que tudo que fez, e eis que era bom. Tudo que Deus faz é bom. Há uma diferença, irmãos. Há uma hipocrisia tão grande na televisão que as pessoas confundem convivência com aceitação. Uma coisa é você conviver com alguém, a outra coisa é você aceitar as certas atitudes que essa pessoa comete. É como um filho. Qual a mãe que aceita um filho ladrão, estuprador, homicida? Qual é o pai que aceita isso? Conviver com teu filho é uma coisa, aceitar o que ele é outra coisa completamente diferente, porque a Bíblia diz que Deus condena tanto quem pratica quanto quem incentiva e aceita. Se você aceita o teu filho ladrão, você é tão ladrão quanto ele, porque você está cometendo o mesmo erro que ele está cometendo. Conviver é uma coisa. Deus não está mandando você jogar fora o teu filho, não está mandando você espancá-lo, mas certas atitudes que ele comete, você não tem que aceitar, você tem que dizer a verdade para ele. É como um filho, se ele chega em você hoje, né, a modinha, o que é? Sair do armário. Hoje a moda é sair do armário, né? Ou ele se achou, se encontrou, aí vai na psicologia, vai no psiquiatra, vai nos... Não, agora eu me encontrei. Quer dizer, a opinião de Deus não conta, o que conta é a opinião da sociedade. Se a sociedade aprova, bem, estou bem, mas eu e você não dependemos de opinião de sociedade. É verdade. A nossa opinião vem do Senhor, e se Deus condenou, está condenado. Goste a sociedade ou não, aprove a sociedade ou não. Jesus disse no evangelho do profeta Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque assim como o céu está acima da terra, assim também são os meus pensamentos. Deus pensa muito mais longe do que você. Ele sabe se você está tramando alguma coisa lá na frente, Ele sabe do teu interior, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela divide a alma e a medula, e ela consegue ler todos os pensamentos frutíferos e infrutíferos que está dentro de mim e está dentro de você. Então ninguém escapa do raio-x de Deus, ninguém. Deus sabe se lá na frente você vai sofrer ou não. Deus sabe se você hoje perdoou, mas perdoou da boca para fora, mas lá no fundo da tua alma você ainda odeia aquela pessoa, ou tolera ela, ou apenas tolera. Eu não vou virar a cara, irmão, mas também ela lá e eu aqui, né? Isso não é perdoar, isso é falsidade. Verdade. Então você não perdoou mesmo, você continua na falsidade. Vamos lá?
Versículo 4: E disse-lhe: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca como um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai, matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e mulheres, até exterminá-los. Mas a todos os homens que tiveram sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Matai, matai. Começai por quem? Pelos velhos. E por quê? Porque nós esperamos a experiência dos velhos, a pessoa já vivida, pessoa que se diz ter experiência. Mas eles estavam pior do que os jovens, porque estavam todos acometidos de adultério, de pecado. E começar pelo santuário. Imagine se Deus passar um raio-x da igreja brasileira, a decepção que ele não vai ficar. Começando pelo santuário, pelo púlpito. Eu imagino como Deus e o coração de Deus não está triste de ver que a igreja desse tempo não está diferente do santuário, do templo antigo. A mesma idolatria que tinha lá está tendo aqui hoje. Os pastores estão desviando o povo da verdade, não estão pregando mais a verdade, estão pregando conveniência, aquilo que agrada a você. Ezequiel sabia, e os anjos mais do que depressa vão executar a sentença de Deus. E passou no meio da cidade e começou a matar. Mas Deus é tão misericordioso, o amor de Deus é tão inexplicável, que Ele fez a mesma coisa lá no livro de Êxodo. Ele marcou: olha, aqueles que tiverem marcado na testa o meu sinal, esses serão poupados. Porque Jerusalém seria destruída, a nação de Israel estava com os dias contados, mas Deus não ia destruir totalmente a nação. Deus sempre deixa um remanescente. Por isso que a Bíblia diz que ainda tem 7.000 que não se prostrou na presença de Deus, e isso é causa de nós não sermos consumidos. Por isso que a Bíblia também diz que Deus abreviou os dias por causa dos seus escolhidos e por causa dos seus eleitos. É os escolhidos de Deus que têm mantido a mão de Deus lá em cima, porque quando a mão de Deus desce, era quando Moisés, o irmão dele segurava o braço. Quando o braço ia para cima era vitória, quando o braço vinha para baixo era derrota. Mas se você está se sentindo derrotado hoje, te diz Deus, a mão do Senhor está para cima, não está para baixo. A mão do Senhor é na minha e é na sua vida. Não se sinta derrotado, porque o Senhor sabe o que faz. Ele vai pegar no tempo certo, Ele vai cobrar na hora certa, Ele vai fazer o que tiver que fazer na hora certa. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós vencerei. O Senhor tarda, mas Ele não falha. Ele não falha. E Ele diz aqui, para a gente terminar: então começaram pelos anciões que estavam diante da casa. Ele lhes disse: contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saíram e mataram a cidade. Havendo eles matado, ficando eu de resto, caí com o rosto em terra, clamei e disse: ah, Senhor Deus, dar-se-á caso que destrua todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Ezequiel foi orar. Nós temos que orar por essa nação, temos que jejuar por essa nação, temos que fazer campanha para esta nação, e não campanhas individualistas que só visam materialismo. Temos que orar pelo presidente, pelo prefeito, o governador, pelas nossas autoridades, os policiais que estão na rua. Temos que orar e entregar essa nação na mão de Deus, porque Deus sabe executar a sua sentença. Deus sabe fazer a coisa. Temos que orar por todos. Assim como Ezequiel orou bastante, ele sabia que a execução viria, ele sabia o que Deus ia fazer.
E ele mais de que depressa colocou o seu joelho no chão. Ah, Senhor, acaso do Senhor destruir toda essa nação, quem vai ficar? Quem vai contar a história? Quem vai dar testemunho da tua obra se tu executar todo mundo? Mas o Senhor é misericórdia pura, o teu Deus é misericordioso, Ele é amoroso, Ele dá vida a quem tem vida, mas também traz a morte a quem merece ser morto. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Vamos lá. Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, a terra se encheu de sangue e a cidade tem injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porém sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, e cuja cintura estava o estojo do escrevedor, relatou dizendo: fiz como me mandaste. Então Deus está mostrando por que ele ia fazer aquilo. Por causa da injustiça, da impiedade, por causa da idolatria dentro do templo, por causa de estar servindo a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, inventando coisas que Deus não mandou inventar, criando cultos que Deus não mandou criar. Deus é simples, Ele quer adoradores, Ele quer a sua vida pautada na sua palavra, Ele quer compromisso de verdade. Não é quantidade que agrada a Deus, é qualidade. É crente que ora, que busca, que lê, que busca o conhecimento, é crente que dá testemunho, é crente que ajuda os necessitados, é crente que briga pela injustiça dos outros, é crente que intercede na oração. É desse tipo de gente que Deus está atrás. Coração quebrantado, vida no altar, vida disposta a morrer pelo Evangelho, a entregar sua vida, venha o que vier. Senhor, não vivo eu, o Senhor vive em mim. A vida já não é mais minha, é tua. Guia a minha casa, guia meus filhos, guia meus parentes e guia principalmente os meus inimigos, porque o Senhor é longânimo, Ele é misericordioso, irmãos. E Ele tarda, mas Ele não falha, irmãos. Esse é o tipo de crente que Deus está atrás. Amém? Foi o que Deus colocou no meu coração e eu agradeço em nome e palmas para o Senhor. Vamos colocar de pé para orar e agradecer a Deus por mais essa semana, por tudo que Deus tem feito. Aleluia, Senhor. Graças te damos, Senhor, nesta manhã, por aqui estar na tua presença, Deus. Muito obrigado, Pai amado. Muito obrigado por estar conosco em todo o tempo, Senhor. Venha nos fortalecer no nosso caminhar, Deus. Espírito Santo, continue conosco, Senhor. Não só agora, para todo sempre, Deus. Queremos estar bem juntinho a Ti, Senhor. Perdoa grandemente as nossas falhas, para que assim possa nos abençoar cada dia. E Deus abençoe a cada irmã, a cada família que estiver aqui. Que Deus vai visitando esses lares, Senhor, porque Te amamos, estamos na Tua presença, Deus. É só amor que temos no nosso coração para dedicar a Tua palavra, Senhor. Por isso Te agradecemos a toda manhã pelo Teu anjo que cuida de nós, Senhor. Oh, Pai querido, muito obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão, Senhor. Pela vida do irmão que vem ministrar, pela vida do Hermes, do Marivaldo, Deus. E abençoa as irmãs e sua família. Visite seus filhos, suas filhas, Senhor. Vai cuidando, visitando os corações, Deus. Levando a cura, Senhor, para as mentes, para a alma, Deus. Temos muito que Te agradecer em todo o tempo da nossa vida, Senhor. Visite lá a irmã Terezinha. Traga ela, Senhor, com paz e alegria no coração, Senhor. Entregue seus trabalhos no dia de hoje, a consagração, Senhor. Muito obrigada. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo de Deus. Toda a honra e toda a glória da nossa vida é para Ti, Senhor. Vivemos por Ti, para Ti. Muito obrigada, Deus querido, por nossas vidas, Senhor. Obrigado por nosso caminhar para Ti. Nos receba sempre de braço aberto, Pai querido. Nós temos muito a Te agradecer. Amém, Jesus. Obrigada, Deus. Deus seja louvado, sim, Pai.
desse amor se esconder pra curar por mim. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu pretendo desse amor, o seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor, esconder pra curar por mim. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, sei por você, seu amor me chama. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.